Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, estamos aí então dando início a mais um vídeo sobre sexualidade e espiritualidade. Esse é o vídeo parte 2. Eu gostaria já de começar falando, passando para vocês a fonte da matéria a respeito do microquimerismo masculino, que é aquele assunto que nós entramos no último vídeo, né? Referente àquele estudo de 2012 feito por uma universidade. Eu vou passar para vocês aqui o site Estúdio da Mente. Foi o site de onde eu extraí e citei ali no meu último vídeo a respeito desse assunto. Mas se você colocar lá no Google, você vai ver assim muito material a respeito disso, muitos outros sites que tratam desse tema, como por exemplo o Zap.io Ciência e Saúde também trata sobre isso. Mas esse que eu estou aqui indicando para vocês é o site Estúdio da Mente, com o psicanalista Sérgio Henrique Faria. Ele também tem formação em neurociência e outras inúmeras formações. Eu achei legal, assim, passar essa fonte para vocês. E em relação a essa imagem bonitinha que vocês estão vendo aí, eu não sei muito bem, assim, se é essa pronúncia. É um pouquinho difícil de falar, mas eu acho que é Ash Sharon, que é um blog também, ashsharon14.blogspot.com. Em sânscrito significa o sol que mais brilha. Tem a ver com uma egrégora espiritual, tem a ver com ufologia, espiritismo, não é nada do que a gente ensina, nada do que a gente pratica ou crê. São estudos relacionados a objetos voadores, não identificados, esse tipo de coisa, mas eu só estou aqui falando que essa imagem foi extraída de lá devido a direitos autorais, tá bom? Bom, então vamos lá. No que se refere ao microquimerismo, eu entendo perfeitamente que esse assunto ele pode ser assim um pouquinho preocupante, né, para mulheres que convivem de alguma forma com alguém que tem um preconceito ou um machismo, mulheres que de repente se relaciona com alguém que viveu assim no meio familiar problemático, que vivenciou experiências horríveis, né, voltadas para o sexo, traições, homens que tiveram exemplos horríveis na família, até em relação aos seus próprios pais ou membros de suas famílias, homens que também, sei lá, de repente tiveram relações onde houveram traições, né, que foi humilhado, que foi ferido, e que criaram, assim, uma neura, né, criaram um bloqueio, né, nesse homem, e por mais que ele encontrou você, mulher, né? Por mais que ele encontrou você, encontrou alguém que o ama, que é fiel a ele, que demonstra essa fidelidade, ele não abre mão dessa desconfiança. Por mais que você mudou de vida, mesmo que você tenha tido algum deslize por algum momento, fez algo de errado e você se retratou e mostra essa fidelidade, mas mesmo assim você sofre aí esse preconceito, né? E sofre porque essa pessoa fica ali fantasiando, imaginando horrores. E, e eu vejo assim que tem muitas pessoas passando por isso. Se você não está vivendo isso, se você não passou por isso, certamente você conhece alguém que passa por isso, que sofre numa relação assim, né? E relações desse tipo, elas vão sendo afetadas assim como que por uma doença degenerativa, né? Que vai adoecendo, adoecendo, adoecendo aquela relação e matando de pouquinho em pouquinho, né? A relação daquele casal. Então, eu entendo que
para esse tipo de gente, ou se você também é um homem que sofre com uma mulher assim, que fica trazendo em rosto, lançando em rosto o seu passado, ou vice-versa, né? Criando algo que nem existe, eu quero que você entenda que para tudo há um propósito, tudo é pela vontade permissiva de Deus para ensinar, para nos trazer algum tipo de lição na vida, né? E que o nosso Deus, ele é especialista em curar, né, todo e qualquer trauma. Então, eu preciso falar, né? Por mais que exista aí uma dificuldade de entrar nesse assunto, e eu vejo pessoas buscando se transformar, buscando melhorarem, né? As suas atitudes, buscando mesmo se conectar com Deus. Assim como vejo pessoas assim, mulheres assim, homens assim, eu também vejo pessoas que estão totalmente entregues a esta vida, né? Essa sexualidade pervertida aí tá destruindo muita gente. Pessoas que estão se vendendo para prostituição. Então eu preciso falar, né? Eu preciso falar nesse assunto, não para atacar ninguém, mas com o objetivo mesmo de apontar o Evangelho de Cristo Jesus, que vem oferecer remissão, que vem oferecer, vem trazer uma proposta de paz, né? Uma condição de vida e vida com abundância, porque a gente sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, entenda que existem assuntos que têm que ser falado, não há nada encoberto que fique por muito tempo, né? O Senhor traz à luz, o Senhor manifesta para quê? Para tratar, para curar. Então, se você é um homem ou uma mulher que está vivendo isso na sua vida, ou sendo vítima, se você almeja essa libertação nessa área da sua vida, pelo ouvir da palavra de Deus, você vai ser transformado. Então, se você está ouvindo essa palavra, busque ajuda. Não deixa essa repressão, essa tristeza decorrente da área sexual, não deixa isso tirar mais a sua paz, sugar mais as suas energias, né? Hoje a sociedade impõe, né, que os homens não podem demonstrar fraqueza, que isso é coisa de mulher, que eles não podem pedir ajuda, né? É muito raro você ver um homem procurando um terapeuta, procurando um psicólogo, um psiquiatra, é muito raro. Um dos motivos pelos quais a taxa de suicídio aumenta entre homens mais do que das mulheres, né? É esse também, que eu vejo muitos homens precisando de cura, de transformação, mas que não se sujeitam, né? Eu vejo que se sujeitam ao sistema deste mundo, aquilo que o mundo está ditando e não busca ajuda, né, para esses traumas, para essas doenças mesmo. Então, esse vídeo ele tá voltado para homem e para mulher. Porém, eu sei que existe sim um machismo muito grande que impera, né, na nossa sociedade, onde as mulheres estão sempre tendo que ser inferiorizadas, tem que estar sempre, né, no chinelo, sempre sendo humilhadas. Diante da palavra de Deus, os atributos da mulher, as características da mulher, como ela sendo sensível, emotiva, né? Mais coração do que razão, né? Diferente do homem. Quando eu vejo Paulo lá falando da mulher ser o vaso mais frágil, em 1 Pedro 3,7, ele está falando exatamente disso, né? Dessa questão da mulher ser mais sensível,
mas isso não é uma regra. Nós vemos aí muita mulher guerreira, muita mulher determinada, quando na maioria das vezes, né, as mulheres são indecisas, nós vemos aí os homens independentes, autônomos, sei lá, agressivos, sempre decididos, né? E a mulher tem esse lado mais sensível, mais emotivo. E por outro lado, eu vejo também Paulo lá dentro de um contexto, um ritual espiritual, ele fala para as mulheres estarem caladas, né? Sempre buscando aprender com o homem. Mas aí vem questões culturais judaica, né? Hoje a mulher moderna, ela é um poço de informações, ela tem uma formação assim de tudo um pouquinho, porque informação nós temos tantos meios hoje em dia. Então, diferentemente de antes, né? Hoje a mulher, ela se sai muito bem. Isso que eu tô fazendo aqui, por exemplo. Nunca pensei, né, poder fazer um vídeo com o intuito de orientar, de pregar o evangelho de Deus, porque isso daí é questão de dom, é questão de o poder da palavra. Isso Deus dá para quem quer, né? Para homem, para mulher, para aquele que quiser ser útil na vida de alguém. Então eu sei que existe todo um machismo e algumas mulheres se preocupam muito com esse, principalmente aquelas que lá atrás tiveram algum deslize, cometeram algo e que são sempre feridas, estão sempre trazendo à tona o seu passado. Ei, mulher, fique em paz, porque quem te justifica é Deus. E você também, homem, que está buscando se regenerar em Deus, porque as atitudes de uma pessoa não são determinadas pelo seu gênero ou pelo seu sexo. Então, eu preciso falar. Existem coisas que o Senhor traz mesmo à luz para poder tratar. Primeiramente, você que está me ouvindo, se passou por algo na sua vida, se foi vítima de alguma violência sexual, se existe algum bloqueio aí, por exemplos que você viu ou por algo que você vivenciou, primeiro, se perdoe e entenda que durante todo esse processo, tanto na vida de quem você ama, na vida de quem você está apresentando a Deus, tem um processo e a gente às vezes tem que colocar lá um remedinho amargo mesmo, que vai trazer um desconforto, mas que vai curar. Falando a respeito do homem que é mais a razão, né? Hoje nós vemos assim que o homem, ele tá, quando se fala de sexualidade, né, no ato ali do sexo, o homem ele tá presente, né, fisicamente, na maioria das vezes é assim. Mas o seu coração, né, a sua natureza sentimental tá totalmente ausente, né? Porque essas pessoas estão presas, né? A maioria dos homens estão presos, assim, tem medo de se abrir, de se expor e de repente se tornar vulnerável e sofrer algum tipo de rejeição, né? Ou humilhação. Então, assim, a gente vê que existem muitas, muitas pessoas precisando mesmo de uma cura, de um tratamento, de uma paz que só Deus pode dar. No último vídeo, nós falamos que o que Deus entregou os homens, a humanidade, para se desonrarem a si mesmos e entre si, se tornou um padrão no mundo, né? Os que não consomem nesse mercado aí da sexualidade, da pornografia, acabam também sendo afetados, né? Então, por isso que eu falei aqui para você, se você não viveu algo do tipo, você com certeza conhece alguém que vive, você com certeza tem algum exemplo, ou dentro da sua família, ou na família de um vizinho, de um parente mais próximo, porque essa imoralidade, essa pornografia, essa promiscuidade, ela afeta também quem tá de fora, né? Existem alguns dados
e levantamentos que apontam que 25%, falando em pornografia, 25% das buscas na internet é sobre pornografia. Os downloads, 35%. Crianças de 6 a 7 anos, porque antigamente era com 11, mas hoje em dia com essa tecnologia que vai avançando, hoje você vê criancinhas, bebezinhos já com o celular na mão, né? E infelizmente os pais cooperam muito para isso. É muito triste, é muito deprimente, mas é isso, né? Essa é a realidade. Então a gente vê criancinhas de 6 a 7 anos que já sofreu ou alguma violência ou que foi submetida a algum tipo de pornografia, né? Ou que já viu algum tipo de pornografia na internet. 93% de meninos e 63% de meninas já foram expostos à pornografia antes dos 18 anos. E nós que somos pais, né, ficamos com o coração muito apertadinho o tempo todo, orando pelos nossos filhos, né, impondo as mãos sobre suas cabeças, pedindo a proteção, cuidado de Deus e ensinando a eles o temor do Senhor, não uma vida de religiosidade, mas uma vida espiritual mesmo, ensinando aos nossos filhos, né, os bons princípios. E 83% dos meninos já entenderam e viram sobre sexo grupal e bestialidades. Olha que absurdo, irmãos. Um absurdo isso, muito triste. Então, em um mundo em que só fala disso, em que veste, né, a impiedade como se fosse roupa, as pessoas acabam também maquinando o tempo todo nisso e acabam sonhando, né, com isso, com a pornografia. Tem uma palavra que está lá em, deixa me ver aqui onde que está escrito, Oséias 4:11. Depois dá uma lida nessa palavra. Ela diz que a sensualidade é um espírito imundo que tira a inteligência e é semelhante ao álcool que faz perder o raciocínio, faz perder a razão. Então, isso explica aí muito pai de família, muita gente de índole boa, muita gente decente, muita gente até temente, né? Que abandonam suas famílias, que cometem loucuras, que matam, né? E fazem isso por conta desse espírito imundo da sensualidade que está adentrando na vida das pessoas, na vida das famílias e vai causando ali comichões nos ouvidos, né, para não aceitarem a verdade, para não ouvir a verdade, tirando o raciocínio, a inteligência das pessoas, assim como faz o álcool, né, uma pessoa que está embriagada. E dentro de tudo isso e com tudo isso vem também os sonhos, né? Os sonhos, eles também são um alerta de Deus, né? Muitas vezes um sonho, voltando aqui, trazendo mais para o sentido espiritual, é uma revelação de Deus, para você estar atento, né? Porque ele é uma atividade também mental, uma consequência dentro daquele localzinho lá que nós falamos no primeiro vídeo, da ativação cortical, né? E ali, quando a gente está ali cochilando, que é a primeira transição que fala, né, da vigília para um sono mais profundo. Aí vem a segunda fase, que tem a desconexão do cérebro com os estímulos físicos, né? A gente vai se desprendendo das coisas reais, físicas. E vem o terceiro sono, que é aquele sono mais profundo, quando a gente descansa dessa atividade cerebral. E é exatamente nesse momento que nós temos esses sonhos eróticos e que muitas vezes está aí deixando muita gente preocupada, se sentindo mal, constrangidas diante de Deus. Eu quero dizer para você que fique em paz, porque mesmo sabendo que nossa carne está sempre inclinada para o pecado,
Isso é um pecado inconsciente, né? É uma atividade inconsciente. Então, é só para você estar alerta mesmo, não ficar alimentando esse tipo de sonho, né? Essas frequências de ondas cerebrais, essa vibração toda, você vai controlar através da sua mente, né? Entra mais uma vez o domínio próprio. Então você sonhou, o sonho foi tão real, que você acordou todo molhado e você fica ali mal com aquilo, constrangido, de alguma forma prejudica, né? A sua conexão com Deus. Eu entendo, é compreensível, mas o segredo de tudo é você se conectar com Deus, repreender toda a seta, todo dardo inflamado que nesse momento foi é, lançado na tua mente através do sonho. Não fique alimentando, né? Quase trazendo à existência o que você sonhou. Não. Esteja atento, ore a Deus, repreenda, expulse esse espírito aí imundo da sensualidade. E eu quero falar um pouco agora a respeito de umas entidadezinhas aí malignas. Eu quero falar sobre os íncubos e súcubos. Eles são eles são anjos caídos, né, que foram desencarnados e buscam corpos e água para descansar ou para se alimentar, né? Eles buscam lugares áridos. Então, essa essa entidade, esses demônios, né, que são reais, os primeiros relatos, né, de pessoas que viveram essas experiências surgiram lá na Mesopotâmia por volta de 2400 antes de Cristo, quando mulheres recebiam favores de demônios e em troca se relacionavam com eles, né, sexualmente. Existe toda uma aliança, uma legalidade, por isso que você não pode dar legalidade. É fugir mesmo da aparência do mal, porque existem relatos, inúmeros relatos de pessoas que tiveram experiências durante a noite, como se fossem sonhos, mas que foram experiências muito reais, né? E esses demônios, eles se transfiguram em forma feminina, né? Como súcubos, que do latim significa deitar de baixo, e os íncubos se transfiguram de forma masculina, que é repousar, né? Deitar em cima. Então, nós vemos aí, entendemos sobre essas questões da energia, da vitalidade. O objetivo deles é sugar a nossa energia. Por isso que você não pode aceitar, você não pode se permitir nada disso na sua vida, por mais que essas experiências sejam prazerosas, porque as pessoas que tiveram esse tipo de experiência, algumas delas relatam que foram experiências assim que nunca viveram com pessoas reais, né? Se relacionaram e foram as noites mais prazerosas que tiveram na vida foram com esses espíritos imundos. Mas a gente sabe que as consequências e o fim de tudo isso é a morte, e a consequência é muito triste, né? Vocês lembram a sentença dada para a serpente lá no jardim, após seduzir a Eva? A sentença de Deus dada à serpente foi que ela comeria, se rastejaria e comeria do pó da terra, né? Se alimentaria do pó da terra. Então, quando nós damos legalidade aos demônios na área sexual das nossas vidas, nós estamos alimentando esses espíritos imundos, nós estamos alimentando Satanás. Uma vez que nós viemos do pó da terra, nós estamos alimentando esses espíritos imundos. Faz sentido para você? Então, não dê legalidade, não dê, corta isso, repreenda isso. A Bíblia, ela
te dá aí muitas opções, muitas ferramentas para você se libertar, para você se desprender, tirar essas algemas do pecado que estão te escravizando. Se o pecado gera na mente, gera no coração do homem, e o espírito imundo não pode sondar a tua mente, então ore em voz alta, expulse, declare em nome de Jesus com autoridade e fecha todos os portais através de quê? De você se conectando com Deus, você buscando se espiritualizar, você vai estar fechando todos esses portais na sua vida para que Satanás não tenha legalidade de trabalhar nessa área da sua vida. Existem pessoas que esses espíritos imundos, eles se apoderam dessa pessoa de uma forma tão grande que eles sentem tanto ciúme e não permite que essas pessoas se relacionem e vivam felizes na sua vida sexual com ninguém, né? Pessoas que até se relacionam, que se envolvem sexualmente por aí com outras pessoas, mas que não conseguem sentir prazer, que não conseguem sentir satisfação, né? Chegar a um orgasmo, ou que não conseguem ser pleno em um relacionamento porque um dia deram legalidade a esses espíritos imundos e eles se apossaram dessas pessoas. Nós já ouvimos relatos de pessoas que chegaram a ter uma gravidez psicológica, né? Decorrente de uma experiência, sim, espiritual com esse tipo de demônio. Então, o plano espiritual existe e existem demônios que eles só saem com oração e jejum, com muita busca, com muita persistência. E você, se você está precisando dessa libertação nessa área da sua vida, você merece essa libertação, essa paz. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No último vídeo, nós falamos a respeito da mulher cristã que santifica o marido e do marido cristão que santifica a sua esposa. Foi falado, né, dentro de um aconselhamento para a mulher que ama o seu esposo e que busca, né, em Deus por uma transformação para a vida dela, para a vida dele, busca aí um lar de verdade, né? Eu quero pontuar aqui que, assim, até que ponto, né, você está disposta a lutar por essa relação e, assim, analise se vale a pena. Eu falo isso porque eu vivi dentro do meu lar, né, quando eu era solteira, eu vivi, assim, momentos muito difíceis de dor, de sofrimento, presenciando aí um julgo desigual entre os meus pais, onde um queria Deus, um queria estar se elevando espiritualmente, enquanto o outro estava totalmente entregue a essa promiscuidade, né? E a minha mãe foi ensinada dentro do sistema religioso que ela tinha que ser submissa, que ela ia ter que morrer até o fim ali, é, sofrendo, né, na mão de um homem agressivo, é, traidor, né, que vinha, trazia doenças para dentro de casa e foi ensinado assim, né? Mas a palavra de Deus é a única condição que justifica o divórcio na Bíblia é imoralidade sexual que resulta em traição. Você encontra lá em Mateus 5, do 31 ao 32. E Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio, mas por motivos banais, né? Agora, a traição é a única condição que justifica o divórcio diante de Deus. Então, assim, como saber, né? Como ter certeza que você vai conseguir
salvar o seu esposo ou vice-versa. A pessoa, por mais que você ore por ele, por mais que você ore por ela, a pessoa tem que querer uma mudança de vida. A pessoa tem que abrir o coração, né? A palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, né? Se alguém ouvir o toque, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei, cearei com ele, né? Mas existem pessoas que não abrem o coração, não se sujeita a Deus, não tem essa sensibilidade, não quer uma mudança de vida, né? Aquelas pessoas com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Então, assim, você pode orar, você pode lutar, você pode buscar, mas a pessoa também tem que querer. Agora, existem aqueles que são resistentes, mas que têm um plano de Deus para a vida deles. Tem uma promessa de salvação, de libertação, de restauração para famílias que aparentemente estão perdidas, né, e fracassadas. O nosso Deus é especialista em transformar toda e qualquer situação. Então, até que ponto você está disposto a lutar, perseverar? Se você ama, você suporta, né? Então, é muito pessoal, é muito particular. Eu só preciso trazer aqui essa clareza de que você não é obrigada também a viver a sua vida infeliz, né? Porque o sistema impõe algumas regras, dizendo ou justificando estar dentro da Bíblia, mas a palavra de Deus, lá deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 7, diz assim, ó, se algum dos cônjuges for cristão e quiser o divórcio, então que se dê o divórcio. Deus chamou vocês para viverem em paz. Para viverem em paz. Então, o que Deus quer para os seus filhos é que vivam uma vida em paz, sem acusações, sem condenação. Essa questão aí do não vos ponhais em jugo desigual, né? Esse jugo desigual era um instrumento de madeira que unia dois bois a uma carga, né? Então, um exemplo assim, se tem um boi forte, ele com facilidade consegue, né, carregar aquela carga pesada. Já o boi fraco tem dificuldade. Então, fica um lá na frente e outro lá atrás, né? Ambos podem cair nessa jornada. E a Bíblia vem fazer um paralelo, né? Na verdade, a fraqueza de um se torna a fraqueza do outro, já que ambos são uma só carne. Então, a Bíblia faz o paralelo da justiça com a iniquidade, da luz com as trevas, que não tem acordo. Mas guarde isso para a sua vida. Se você ama, se você está orando, buscando, aguardando em Deus pela promessa da transformação, está perseverando, então entenda que se você está em Deus, você está santificando o teu parceiro, a tua parceira, e vai ter resultado para a tua vida, vai ter resultado dessas orações, porque Deus não rejeita a oração. Mas não aceite a traição, não aceite que o teu leito seja maculado, não aceite você ser como é que fala assim, descarregar em você tudo quanto é imundícia, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Que tudo isso sirva de um alerta para você, entendendo que Deus odeia o divórcio, odeia, por motivos banais, mas que o Senhor Deus quer ver os seus filhos em paz. Então, se estiver no seu coração o amor, lute com todas as forças pelo seu casamento e busque viver em paz sempre. Bom, a proposta do Evangelho é sempre arrependimento, né? Essa é então a base, a condição para um concerto com Deus. A palavra do Senhor lá em Romanos 12 diz assim: transformai-vos
pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Vamos levantar? Vamos emanar essa carga de energia maravilhosa que o Pai depositou dentro de cada um de nós. Vamos fazer uma reforma íntima, né? Transformar o nosso entendimento, o nosso cérebro, a nossa mente. É exatamente isso, é fazer uma reforma íntima, é buscar uma mudança de vida. Comece, então, confessando os seus pecados. A palavra diz que em Provérbios 28:13, que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, primeiramente, confesse, reconheça, admita, se humilhe diante de Deus e você vai encontrar misericórdia. Além de você confessar, você vai ser purificado dos seus pecados. Então, lembra da mulher pecadora, prostituta, todo mundo com a pedra para atirar nela, todo mundo lá pronto para predejar. Aí o Senhor olhou para ela e disse assim: olha, todo mundo aqui, ó, cada um pegou sua pedra, jogou, não vai ser eu que também vou te condenar. Vai e não peques mais. Não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha feito, onde abundou o pecado, superabundou a graça salvífica de Jesus. Faça como o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, quando diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquilo que Deus preparou, que está diante de mim. Coisas lindas e maravilhosas Deus tem para a sua vida. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, você desconhece. Mas é lindo, é maravilhoso o que Deus tem para sua vida, uma família, um lar, onde você vai ser amado, onde o Senhor Jesus vai ter, você vai viver grandes experiências, onde você ainda vai se alegrar muito no Senhor. Mas avance, avance, esqueça. O Senhor já lançou os seus pecados no mar do esquecimento, desde que você entregou a sua vida nas suas mãos, no controle de Deus. Então, se você se humilhar e orar e buscar a presença de Deus, o Senhor te ouvirá, sarará a sua terra, as suas dores, os seus conflitos, as feridas da sua alma. O Senhor tem o bálsamo, o refrigério, o remédio certo, na dose certa que você precisa. Então, confia somente, entrega tudo ao Senhor e as demais coisas Ele fará. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Ele conhece as suas necessidades, conhece as suas dores, os seus traumas. Mas busque viver uma vida conectada com Deus. Busque viver de acordo com os padrões de Deus. Sê tu uma bênção na vida do teu parceiro, na vida da tua parceira. Sê tu uma bênção na vida dos teus filhos, das tuas filhas, de todos os que estão ao seu redor, de toda a sua família. Seja uma bênção em nome de Jesus. Ó Pai amado, eu quero neste momento te apresentar, Senhor, essa pessoa que ouviu esse vídeo. Deus, não temos eloquência, não é sabedoria humana quem convence é o teu Espírito Santo. Então, neste momento, te apresento esta família, te apresento esta pessoa que precisa dessa cura, dessa libertação e que vai, Senhor, que vai colocar a sua vida dentro desse concerto, Senhor, que vai se ajustar à tua vontade. Ajuda ela, auxilia esta pessoa, Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, Senhor. Segura fortemente nestas mãos para que ele não caia, para que ela não caia, para que ele não venha a ser, Senhor Jesus, enganado, para que não venha cair nas armadilhas
do inimigo, do nosso adversário, mas que ele continue, Senhor, neste objetivo, neste foco que é de te agradar e ser uma pessoa iluminada, diferente em todos os aspectos, em toda a sua maneira de viver. Abençoa essa família, traz a harmonia, a paz, que eles possam usufruir, Senhor, dessa graça, dessa maravilha que o Senhor tem para fazer na vida dessa família. Em nome de Jesus. Recebe do Senhor o perdão, a misericórdia. Guarda essas palavras, esses conselhos no seu coração. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e continue lutando para ser uma pessoa melhor. Que Deus te abençoe, abençoe o seu lar. Fica com Deus. Um beijo para todos vocês.